Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Não, mas uma das coisas que eu sei, assim, de off-topic, é que na época de 83, né, que você mencionou que houve a ruptura ali inicial, essa ruptura foi porque o Didi tinha o Trapalhões, né? Ele era dono da marca Trapalhões, não era? Ele sempre, não é que ele sempre foi, mas ele já era dono fazia um tempo do nome, da marca. A questão dessa separação foi por divergência financeira e artística. Realmente eles tinham uma diferença brutal. No salário, né? No salário e principalmente na porcentagem dos filmes. Principalmente nisso. Tanto é que ele ficou milionário, os outros três ficaram ricos. Sim. Tem uma diferença ali. Aí o fato deles não terem sabido administrar o dinheiro é outra Pesa mais ainda. outra história. É um problema deles. O Renato tem nada a ver com isso. Mas, de fato, o que eu acho que foi o mais chocante foi a porcentagem dos filmes, sabe? Por mais que ele investisse, por mais que fosse uma coisa que ele colocava o dinheiro dele para produzir, ele sabia que tinha um retorno porque os Trapalhões eram muito fortes. Então, ele investia 1, mas ganhava 10. 1 milhão e ganhava 10 milhões no filme. Mas a porcentagem foi um fato que mexeu muito com eles. Tanto é que, quando separou, a revista Veja, um mês antes, colocou Renato Aragão na capa e uma reportagem de quase 6 páginas, colocando lá todo o patrimônio do Renato. A Granja Comari, onde a seleção treina, hoje, era do Renato. O Renato vendeu para a CBF. A produtora que ele abriu. Então, os caras falam assim, ele tá muito bem. Tá muito distante do que vocês têm. E aí eles ficam incomodados com aquilo, principalmente com essa reportagem, onde eles são citados assim de passagem, e falam, vocês são secundários na história do... Coadjuvante do coadjuvante, né? E fizeram a cabeça do Dedé, do Mussum e do Zacarias. E aí eles se separam. Falam, vamos ver se ele consegue sobreviver sem nós três. E conseguiu. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Nem eles conseguiram e nem o Renato. Por quê? A questão de ser um conjunto, cara, pesa muito. É igual... Se você tá separado, o público fica dividido e fica uma coisa meio estremecida. Diluir a audiência, cara. Mas mesmo assim, eu acho que o Didi, ele continuou muito mais que os outros. Não continua. A Globo ali, quando ele entra pra Globo, que ele continua fazendo filme, que ele continua fazendo participação em programa, ele não mantém do mesmo jeito antes. Cita aí 3 filmes do Didi sozinho, vai. Exatamente. É isso aí. Simão, o Fantasma Bundão. Não, esse é uma outra fase. Já é agora, mas outra fase. Mas pra mim já é aí. Pra mim o Didi separou tem 10 anos. Nessa época aí que eles estavam juntos, ele fez um filme chamado O Trapalhão na Arca de Noé. E os outros 3, pra concorrer com ele, fizeram o Trapalhão na SWAT. E eles lançaram quase no mesmo dia e o público se dividiu. E os filmes não tiveram um bom retorno. E o programa, Os Trapalhões, ficou quebrado. Não tinha o que fazer. A Globo não tinha o que fazer. Falando, como que eu vou fazer um programa sem os 4 juntos aqui se eles se separaram? Eles começaram a ir para outros programas, começou a ter reprise, mas não era a mesma coisa. E eles viram que se era ruim juntos, era pior separados. E aí eles voltaram em março. Porque viram que não dava para sustentar. A conta chegou, né? A bilheteria falou, peraí, como que eu vou fazer um filme? Ele até tentou, nesse período da separação, colocar o Sérgio Malandro como um dos Trapalhões, a Regina Casé e a Zilda Cardoso, que era a catifunda da escolinha do professor Raimundo, para substituir os outros 3. Mas o público não aceitava. E ele sabia que não ia dar certo porque tinha aquela questão da memória afetiva, sabe? De você olhar o Mussum, olhar o Zacarias, olhar o Dedé. E lembrar de quem não ia ser aceito. O ruim de fazer em grupo é isso, cara. Se sai um ou morre um, te quebra. Caso você tenha gostado desse corte, você tenha a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link para você ter acesso às nossas agendas de show. Vem assistir a gente que com certeza você vai gostar muito também.